Muito bom dia a todos, aos meus amigos e às minhas amigas, a todos que nos assistem através da TV Harmonia. O mundo todo está junto conosco nesta manhã ensolarada de Salvador, uma bela manhã, com belas músicas. Os nossos amigos nos brindaram aí com momentos musicais muito agradáveis e aqui a gente agradece. E espero que todo mundo esteja imbuído desse espírito vivo, que o sol, que a melodia e que a presença de cada um, podendo partilhar essa vontade que cada um tem aqui de se melhorar, possa fazer com que a gente tenha um encontro muito positivo, muito agradável, e que a gente se saia daqui de alguma maneira, saia daqui melhor do que chegamos. Ou então igual, quem já chegou bem. Ok. Na semana passada, como bem disse minha amiga Cecília, esse tema já foi trazido. E aí, nós ficamos a pensar, nós não assistimos à palestra da semana passada, mas esse tema é um tema que ele pode ser muito explorado. Porque a questão da fé, em primeiro lugar, quando a gente fala de fé, a gente está num centro espírita. Estamos num centro espírita e aqui, apesar do seu espiritismo ter um aspecto mais amplo, científico, filosófico, além do aspecto religioso, aliás, esse aspecto científico, filosófico precede o aspecto religioso, porque o espiritismo nasce como uma ciência que vem explicar fenômenos que tratam de realidades além dos nossos sentidos físicos, fenômenos que tratam de uma outra dimensão e que permaneciam no terreno do místico, do sobrenatural, do fantástico, e que a ciência espírita, através do trabalho espetacular do professor Hippolyte Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que não é um jogador do São Paulo. Não é? Nós estamos fazendo sucesso no futebol agora também, né? No espiritismo. Né? Allan Kardec está nas mídias aí ajudando o São Paulo a ser campeão brasileiro. Se tiver algum torcedor do São Paulo. Então, Allan Kardec fez essa obra ao se deparar com os fenômenos lá no século XIX. A ciência espírita nasceu para traduzir de uma maneira objetiva, para explicar, como eu disse, aquilo que outrora era apenas do terreno do fantástico, do sobrenatural. Então a realidade além da vida física, ou do próprio além, como a gente gosta de dizer, do além, do outro lado, do mundo espiritual, da vida após a morte, antes da ciência espírita, era uma realidade muito pouco objetiva. Ela trazia muito das propostas religiosas, dos ritos, das diferentes formas de interpretar esse fenômeno, muito carregadas dos arquétipos, dos atavismos e de toda sorte de misticismo. Então, os médiuns eram bruxos, eram magos, eram pessoas dotadas de faculdades extraordinárias que fugiam à normalidade. E vejam, a ciência espírita vem justamente retirar essa camada de misticismo em torno daquilo que é muito objetivo. E que objetividade é essa? Nós somos espíritos. Espíritos que estamos num corpo físico, temporariamente. E de onde veio esse espírito? Veio de Deus, que é o Criador, que criou tudo e todos. Sim,
Mas esse espírito já existia ou não? Foi criado no momento do nascimento? Já existia, precede ao corpo. O espírito não é criado junto com o corpo físico, na gestação. O espírito já existia antes, já existe, ele precede o organismo físico, porque ele é criado antes do organismo físico. E esse espírito, neste corpo, retornando a ele, melhor dizendo, dentre as muitas vezes que o fará, porque a reencarnação é essa possibilidade de ir e voltar, estar aqui, voltar para lá, e leia-se esse lá como algo meramente ilustrativo, porque estamos falando da dimensão espiritual. Esse espírito que está no corpo, que volta para o mundo espiritual, que volta para o corpo, ele tem uma eternidade e uma existência sem fim. Por isso, se ele está no mundo espiritual, ele pode sim entrar em contato com o mundo físico através da mediunidade. Então a ciência espírita, pouco a pouco, vai organizando essa situação, como eu disse, que era tratada de uma forma muito mística, com muita carga do fantástico. Não foram poucas pessoas que foram queimadas às fogueiras na Idade Média por conta de lidar com essas questões. Principalmente as mulheres, né? Muitas mulheres foram queimadas na Idade Média, as bruxas. Então, esse aspecto de organizar essa relação espiritual de uma forma mais objetiva entre as dimensões física que nós estamos aqui e a dimensão não física, a dimensão espiritual, a ciência espírita tratou de organizar isso, para dar a nós a capacidade de compreender isso de uma maneira mais simples e mais tranquila. E o que é que isso tem a ver com a questão da fé? Como eu disse, muitos estão vindo aqui ou vêm para o centro espírita porque estão em busca de uma proposta religiosa nova, de uma solução espiritual para as suas questões, para os seus problemas. E o que é que o Espiritismo tem de novo em relação à questão da fé? Para que ela possa fazer com que nós removamos ou transportemos as montanhas. Tem de novo a questão de aliar a um sentido espiritual o conhecimento, o entendimento, a razão. Não é por outra razão que se coloca que o Espiritismo é a fé raciocinada. Esta frase está estampada em muitas casas espíritas. É uma frase padrão, que nos identifica. Os espíritas são aqueles que têm a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Eu já ouvi a música de Milton Nascimento. Fé cega, faca molada. Eu não vou cantar porque eu não quero estragar aqui o número musical dos meus amigos. Quero que vocês fiquem com a lembrança de boas músicas. Mas tem aquela música, né? A fé cega, faca molada. E olha aqui, essa imagem diz tudo. Mas não é o problema em si de você não poder desenvolver a fé pela intuição. Esse não é o problema. O problema da fé cega é quando ela nos retira da capacidade de desenvolver o bom senso, de compreender a realidade, nos levando a atos extremos. Vejam, estamos assistindo, infelizmente, pela internet, a atos de
Tamanha barbaridade. O mundo está chocado, porque estão sendo transmitidos execuções pela internet. É uma nova forma de terrorismo. É uma nova forma de aterrorizar as pessoas. Para levar que mensagem? Para levar que mensagem? Pasmem, meus amigos e minhas amigas, que essas pessoas que estão fazendo isso, elas estão movidas pela fé. Vejam. A fé do islamismo radical, extremo. Em nome de Alá, vejam, eles estão fazendo aquilo. Para fazer um Estado islâmico puro. Vejam. E não vamos confundir esses loucos com aqueles que professam a religião islâmica, os muçulmanos, porque na essência da religião muçulmana, no islamismo, não estão essas coisas. E os nossos irmãos sofrem muito com isso. Os muçulmanos praticantes, realmente as pessoas que estudam e que querem se dedicar ao islamismo, sofrem um preconceito igual a nós espíritas, que ainda para os olhos de muita gente continuamos sendo os bruxos da Idade Média. Tem muita gente que olha para os espíritas ainda dessa forma. Então, só que eles têm que carregar um peso extra por conta desses atos de bárbaro. Recentemente completamos 14 anos do 11 de setembro. É isso? 14? 13. 2001. Completamos 13 anos do 11 de setembro. E os pilotos que se atiraram às torres, as últimas palavras dele eram Alá Akbar. Deus é grande. Imagine. Deus é grande. Então veja, a fé cega é capaz de nos levar a atos como esse. Então, nós podemos olhar essa questão de duas formas. Podemos olhar para esse lado negativo, doentio, do radicalismo, do extremismo, mas podemos olhar também por trás disso, há uma mensagem. Se pessoas cometem, em nome da fé, atos de tamanha envergadura, de impacto junto às outras pessoas, isso significa que, de fato, a fé tem um poder. Que alguém imbuído de uma crença profunda e determinada pode fazer coisas extraordinárias. Para o bem e para o mal. Vejam. Uma fé extraordinária, um sentimento, uma crença profundamente estruturada no indivíduo pode levá-lo a fazer coisas extraordinárias. Agora, a qualidade disso que você vai fazer com essa fé é outra discussão. A questão do direcionamento é outra questão. Mas aí está uma mensagem muito clara. Sabe por que isso? A física quântica descobriu que no nível do átomo, essa coisa que ninguém nunca viu, porque na verdade o átomo nunca foi fotografado, né? Vocês sabem disso. Não existe um microscópio que viu lá o átomo. Embora ninguém duvida da existência do átomo, e hoje nós estamos aqui experimentando muitas coisas, porque a ciência atômica é uma realidade, é uma constatação. Se produz energia, se produz bombas, se produz muita coisa na nossa vida hoje moderna, graças à ciência atômica. Mas o átomo, em verdade, nunca foi fotografado, mas ele existe. E na representação clássica que nós aprendemos na escola, que já está bem defasada, o núcleo,
os elétrons, etc., porque já se sabe que existem muitas outras partículas além do elétron. Não sei se tem alguém de química aqui, me perdoe se eu falei alguma barbaridade, viu? Deve ter, sempre tem aí um professor de química, uma coisa dessa, um físico. Se eu escorregar, me perdoe. Mas, basicamente, a ideia é essa. No nível do átomo, a realidade, vejam, depende do observador. Como é que é, Ramiro? Não entendi direito, não. Espera aí, você pode me explicar de novo? É que, dependendo do observador, a realidade se modifica no nível do átomo. E o que significa isso? Que a realidade não é tão objetiva quanto ela parece. Se eu entro em relação com algo, a forma como eu me coloco diante desse algo interfere. Eu já dei aqui, eu vou dar um exemplo mais básico, não é uma coisa mais profunda, mas sabe aquela história? Você vê aquilo que você dá atenção. Você vê aquilo que você dá atenção. A realidade é aquilo que você dá atenção. Uma moça estava passeando na rua, bonita, com a mini saia, bonita, com a bolsa, bonita, e ela caminhando. Aí, o ladrão olhou para ela e viu o quê? A bolsa. Ele só via a bolsa andando assim, né? Deve ter um celular ali, oh meu Deus, que negócio de roubar celular. Deve ter um celular, deve ter um iPhone, um celular. Não via nem a mulher, só via a bolsa. Então era uma bolsa andando assim. Ó. O cidadão lá que era tirado a namorador, quando ele olhou, viu? Estava de mini saia. O que é que ele viu? As pernas. Então ele não via mais nada, só via as pernas. E tinha duas beatas que estavam saindo da missa. Quando viu aquilo, aquela mini saia desse tamanho, disse, que devassidão, né? Que imoralidade. Cada um viu uma coisa. E o que é que era, na verdade? Então, a realidade é aquilo que você dá atenção. Então, se você internamente tem um direcionamento, é o que você vê. É como se eu dissesse aqui, feche um pouco os olhos aí, por favor. Agora vocês começam a pensar branco na cor branca, na cor branca. Comece a imaginar na cor branca, branca, branco, branco. Pense em branco, respire branco, imagine o branco. Agora abra os olhos. O que você vê logo? Todos os detalhes brancos dessa sala imediatamente aparecem, não? Então, se você pensa branco, pensa branco, pensa branco, o mundo é branco. É aquela história. Alguém aqui pode estar fazendo uma reforma. Eu garanto que vocês já entraram aqui várias vezes e não repararam no piso dessa sala. Mas se você estiver fazendo uma reforma, escolhendo um piso para sua casa, todo lugar que você entrar, isso aqui é bonito, talvez fique bom lá na cozinha. É. Você começa a ver piso em tudo quanto é lugar, não é? Você quer comprar está pensando em trocar seu carro, não é? Aí você pensa em 2 ou 3 modelos. Todo lugar que você passa que vê aquele carro parece que aumentou a quantidade daquele carro na cidade. E tudo quanto é lugar você vê. Aí você olha, essa cor é bonita. Essa é legal, mas tem que ter um acessório. Chega no estacionamento do shopping, ó, tem um aqui, ó, que legal. Aparece esse carro em tudo quanto é lugar. É ou não é? Então, a realidade é o que você dá atenção. Então veja, mudou? Não, é porque existe um nível de subjetividade.
E voltando à questão da fé raciocinada que eu falava atrás, justamente na medida que eu compreendo a realidade que o Espiritismo traz, o entendimento da nossa realidade, que traz a explicação de quem nós somos, se eu começo a ter a certeza de que eu sou um espírito, eu começo a ver o que e quem no outro. A pessoa ou o espírito? Compreendem? Na medida que eu começo a pensar no nível espiritual, minha mente desloca-se para a compreensão espiritual. Eu começo cada vez mais a internalizar a realidade do espírito. O meu olhar passa a ser um olhar para o outro como espírito. E isso é transformador na nossa vida. Porque eu me encho de compreensão. Ao saber que eu sou imortal, o outro também é. Então imagine eu pensar em destruir o outro por vingança. Destruir? Eu posso destruir o outro? Ou eu meramente posso lhe retirar o corpo físico? E talvez eu até, se eu tenho um inimigo e eu penso em eliminá-lo, o que é melhor, você enfrentar um inimigo que você vê ou um inimigo que você não vê? Vocês já viram aqueles filmes que tem um cara invisível e a pessoa tentar lutar com alguém invisível? Como é que fica? Fica difícil, né? Você não sabe onde ele está. Então, se você elimina o seu adversário, você manda ele de volta para onde? Para o mundo espiritual. E de lá ele pode certamente lhe prejudicar até mais. Porque você não mais vai ver. Você está dormindo no seu quarto, ele está lá. Vai tomar banho, ele está lá. E não sou eu que disse isso, não. Foi Divaldo Pereira Franco. Vocês já ouviram falar? Divaldo Pereira Franco? Ele conta de um processo obsessivo que durou largos anos, de um espírito que eu perseguia diariamente, de manhã, de tarde, de noite, todo santo dia. Ele já era espírita, já fazia palestra, Isso está narrado no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, que é uma das muitas biografias de Divaldo, está lá. O Máscara de Ferro. Era o apelido carinhoso que ele deu. Ele deu esse apelido para o cidadão. A convivência era tão, que quando ele não aparecia, ele sentia até falta. Sério, não sou eu que disse isso, não. Divaldo Pereira Franco. Então, ele conta que ele ia tomar banho. O sujeito estava lá. Acordava. Eu vou acabar com você. E era o que ele dizia. Você não vale nada. Era o que o Espírito dizia para Divaldo todo dia. Você não vale nada, eu te conheço. Eu vou acabar com você. Você não é nada desse santinho aí que você está se mostrando para as pessoas. E perseguiu Divaldo. Ele conta que uma vez ele estava andando na Avenida 7 e uma pessoa veio do nada e deu um murro nele. Murro, assim, ó, tuf, ele caiu, juntou um bocado de gente, ele atordoado, o cidadão seguiu andando. Quando ele conseguiu abrir os olhos e olhou para cima assim, estava lá o cidadão, viu? Foi eu que lhe dei o soco. Vou acabar com você. Não vou contar o final dessa história não, vou deixar para outra. Conto? Tá certo. Não foi um belo dia, Divaldo estava na mansão, no seu escritório, despachando.
Aí ligou, o gente da portaria ligou para ele. Edivaldo, lá na portaria tem deixaram uma criança aqui. Deixaram uma criança aqui num cesto, sei lá. O senhor pode vir aqui? Aí ele saiu do escritório, foi até a portaria e estava lá a criança que tinha sido abandonada. Tinha sido abandonada. E ele olhou assim, agora, o que é que faz? Vamos ter que adotar, né? Naquela época, inclusive, a mansão já era um orfanato, abrigava crianças. Ele pegou a criança estava toda suja, tinha até formiga na criança, né? Chorando e tal, ele botou no colo, aí saiu caminhando, aqui, olhando para a criança. Quando ele estava caminhando, quem aparece? Máscara de ferro. E ele encostou de volta e disse assim: olha, foram vários anos, doutrinação, diálogo, conversa, nada, eu vou acabar com você. Você não presta. Vou lhe perseguir. Aí ele chegou junto de Edivaldo assim, que já eram íntimos, né? Aí ele disse: oi, bom dia, vem cá, você vai fazer o que com essa criança? Aí Edivaldo: você quer que eu faça o quê? A criança estava jogada ali no meio da rua. Eu vou cuidar dela, eu vou adotar ela, é o jeito. Ele disse: você vai adotar essa criança? Meu irmão, você sabe onde é que você está? Você já viu o que é isso aqui? Você já se deu conta que você está... Aqui a gente tem um orfanato gigante. Mas vem cá. Você vai amar essa criança? Meu irmão, eu não sou um zíper para abrir assim, dizer que eu já estou amando. Mas é claro que eu vou ter que aprender a amá-la. Se eu vou cuidar dela, se eu vou conviver com ela, eu tenho que cuidar, eu tenho que procurar amá-la. Mas não é possível. Você não vai poder fazer isso. Você nem a conhece. Mas eu vou fazer. Aí ele virou para Edivaldo e disse: agora você me convenceu. Sabe por quê? Essa criança aí era a minha mãe na encarnação passada. Se você vai cuidar de minha mãe, eu não posso mais querer destruir você. É mole? E aí, eles se tornaram amigos. E até hoje ele acompanha Edivaldo, mas não é mais com esse apelido não, o Máscara de Ferro. Se converteu. Ajuda agora. Mas foram anos. Está lá no livro Semeador de Estrelas, Sueli Caldas Schubert. Biografia de Edivaldo Pereira Franco. É quem conta um ponto aumenta um, né? Quem conta um ponto aumenta um ponto, depois você vê se não é essa história. Talvez até alguém já tenha ouvido aqui numa palestra dele. Não sei, a Cecília ficou fazendo a cabeça assim, eu acho que ela já ouviu. Não é? Então, mas veja, se Edivaldo fez isso e você pode fazer isso, adotar uma criança, se você pode fazer coisas extraordinárias com a sua fé. E sabendo que você é um espírito, fica mais fácil você desenvolver essa fé robusta. Por incrível que pareça ou não seja, na medida que você toma noção da realidade como ela é, ou seja, você é um espírito encarnado, vivendo experiências humanas. Você não é um ser humano que tem experiências espirituais. Você é um espírito que tem experiências humanas. Essa constatação dessa realidade, ela é profundamente transformadora e ela robustece a sua fé no Criador. Ela conecta você de uma forma mais intensa a Deus. Até porque a vida começa a se transformar e mostrar-se para você mais justa
mais equilibrada, o seu olhar para a vida, na medida em que você olha com a lente espiritual, a vida, se torna mais bela. Porque a sua compreensão para aquilo que é negativo, para aquilo que é problemático, é diferente, é mais ampla. Eu viajei recentemente e a gente faz aquelas visitas para as igrejas e vê aqueles vitrôs bonitos, né, góticos, né, aqueles vitrôs, que você sabe que os vitrôs são compostos de diversos fragmentos de vidro, né? O artista, delicadamente, vai colocando cada pedrinha daquela no seu lugar e vai montando aquele mosaico belíssimo. Aquelas imagens belíssimas, os vitrôs. Mas você imagina o que é você, se você pegar uma pedra e atirar num vitrô daquele, e ele esfacela todo, e as pedras caem aos seus pés, todas embaralhadas. A figura desaparece? Desaparece. Mas as pedras estão todas ali. Todas as pedras do vitrô estão ali, aos seus pés. Mas cadê aquela imagem belíssima que estava ali? Porque elas estão o quê? Desorganizadas. Você não consegue ver sentido naquela pedrinha separada dessa, separada dessa, separada dessa. Não há conexão. E o que a reencarnação faz? O que o olhar espiritual faz? Cada pedrinha dessa é uma vida. É uma encarnação. E na verdade, cada encarnação sua, você está construindo um belíssimo mosaico, um belíssimo vitrô. Mas para que você possa perceber isso, é preciso que você conecte. E a reencarnação e o olhar espiritual lhe dá essa possibilidade. Porque se você tem uma existência, imagine alguém que já nasce com deficiência física total, um tetraplégico, alguém que não consegue se movimentar, que não consegue ter uma vida normal, que não consegue interagir com a sociedade de uma forma plena. E você olhar para esse indivíduo sem o olhar espiritual, sem a percepção de que ali é um espírito que está vivendo uma experiência, é como se você estivesse olhando uma pedrinha solta do mosaico. Conseguem entender? Mas se você pega essa existência dessa forma e coloca junto de outra, há sentido, ele está passando por essa experiência porque de alguma forma ele mereceu. Ou é uma missão, ou é algo que ele mereceu, que ele fez por merecer. Deus não ia fazer com que ele nascesse tetraplégico enquanto você corre uma maratona. Não há justiça nisso. Mas se eu consigo perceber que ali não, ele é um espírito que está dentro de um processo de colheita e de aprendizagem. É como se eu estivesse montando o mosaico. É como se eu estivesse fazendo a imagem. E aí as coisas começam a fazer sentido. E eu começo a ver beleza na provação. Olha só. É como um espírito que disse uma vez, você estava tinha um problema de pele, ele estava purgando, ele era um espírito altamente consciente, e as pessoas olhavam para ele e diziam, que coisa feia, meu Deus, que coisa, né? Que sofrimento, que sofrimento. Ele dizia assim, eu estou fazendo um tratamento de beleza para a minha alma. Olha só, olha o que é foco. Eu estou fazendo um tratamento de beleza para a minha alma. Estava botando aquilo para fora. Estava reequilibrando o sistema.
Olha só. Precisa ter muita... Que é fácil falar, né? Mas é a realidade. A história está aí. Com diversos exemplos de superação, de capacidade de demonstrar como você pode mudar o foco. Porque, como eu disse, a realidade é aquilo que você dá atenção. E o que é a fé, se não a capacidade de você dar atenção e focar em Deus? Não o Deus que castiga, não o Deus que maltrata, persegue, olho por olho, dente por dente. Não é esse Deus aí, não. É o Deus de amor, de justiça, de bondade. Se você focar nesse Deus, se você colocar sua mente nesse Deus, e não é por outra razão, que na maioria dos mandamentos colocados nas diversas escrituras, etc., amar a Deus sempre é o primeiro mandamento. Vocês já se deram conta disso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você centrar a sua mente, colocar a sua mente em Deus, isso é a fé. Ele responderá. Ele vai realmente fazer parte de você. Até porque a sua identidade, a sua natureza é divina. Ou vocês esqueceram da Gênese? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, no momento em que eu busco a Deus, eu busco a minha essência. É um processo de mão dupla. Mão dupla. Eu busco a Deus, eu me conheço. Eu me conheço, eu conheço a Deus. É mão dupla. Deus está dentro de você e está dentro de cada um de nós. Isso é profundamente transformador. E a sua vida certamente se modificará na medida em que você cada vez mais focar nessa ideia. Isso é fé. Fé é isso aí. Isso não depende de religião, não depende de nenhuma doutrina, embora o Espiritismo lhe ajuda tremendamente, porque lhe dá essa certeza do espiritual, lhe traz essa convicção de que você realmente é um espírito. Então, esse olhar espiritual se torna mais factível para você. Mas fé é isso. E quando há fé, nós, como eu disse, somos capazes de coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. A gente pode fazer como o nosso amigo aqui, ó. Eu vou pedir para meu querido amigo aí colocar. Vou até tirar aqui, ficar mais fácil. Olha só. Muito bem. Vocês estão vendo aí? Nós muitas vezes somos como esse caramujo aí, esse meu amigo aí. Aquela travessia parece impossível. Não parece? Parece que não há possibilidade. Ele está ali olhando. Será que dá? Será que não dá? Né? Será que eu consigo? A gente fica assim na vida às vezes. Olha o tamanho do buraco. E como é que faz? Caramujo voa. Aí você olha para você. Eu vou. Não vou. Olha só. Mas aí a gente dá uma olhada. Começa a desenvolver um pouco mais de coragem. Dá uma averiguada. E,
decide tentar, não é verdade? Por que não? Como é que anda a minha fé? Em quem eu vou me apoiar? Nele. Para fazer a travessia, para conseguir o meu objetivo. Então eu me lanço. Mas ainda há um pouco de dúvida, né? Porque eu vou, mas ainda estou com o pé lá. Então, eu já começo a alcançar a outra margem. Já começo a... Olha, talvez seja possível realmente. É bem provável que eu consiga. Mas o pé ainda está lá. Será que dá mesmo? É igual um passarinho que quer voar, filhote, a mãe empurra ele assim, mas ele não larga a árvore. Mas é preciso ter fé, e com fé a gente consegue. Então eu já estou quase lá. Falta só um pouquinho, mas eu vou conseguir. Opa, finalmente eu crio coragem e largo o pé. E já estou mais lá do que cá. E cheguei. Quantas vezes na nossa vida a gente fica aqui nesse caramujo? Por isso é preciso ter fé. Para dar a travessia. Porque é importante. Lembre-se, o impossível frequentemente é o que não tentamos. E não tentamos porque a nossa fé é fraca. Mas se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover montanhas. Muita paz.